Bom, boa tarde, pessoal. Desculpa, primeiramente, não consegui ligar minha câmera aqui, os imprevistos, que deve ter testado várias vezes antes, ontem, bem agora, quando precisa, não deu muito certo. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês em mais esse evento da Semana do Caminhar, né, que é organizada pelo Sampapé, e que vai estar aí até sábado, né, cheio de eventos super legal, inclusive sábado, que é Dia Internacional do Pedestre, né, dia 8. E hoje, nós aqui da Corrida Amiga, a gente está aproveitando que a campanha Calçada Cilada, né, encerrou aí na última sexta-feira, e então aproveitamos para fazer essa conversa aqui com articuladores e participantes da campanha sobre como foi essa edição da campanha Calçada Cilada em meio a toda essa pandemia e algumas modificações que tiveram dentro do contexto, né? Então, antes de passar para os articuladores, participantes falarem, eu vou apresentar rapidamente a campanha e alguns dos resultados, né, que tivemos. E então, gente, por favor, fique à vontade para colocarem as perguntas aí no chat, que aí no finalzinho a gente tem um tempo para ir conversando e respondendo, beleza? Vou compartilhar a tela com vocês. Conseguem me ver? Não. Ainda não. Ainda não. Não? Pareceu não. Ainda não? Ainda não. Não. Peraí, deu uma... Eita, peraí. Vou tentar compartilhar só a janela aqui. Foi? Eita. Eu pedi para vocês aparecerem antes para testar, né? E está funcionando, todo mundo, menos o meu. Não sei porquê. Fiz assim, Márcio. Eu vou compartilhando e daí você vai falando, tá? Tá aparecendo. Eu ia falar isso agora, porque realmente. Agora apareceu. Valeu. Eu até ia perguntar se você estava com a apresentação aí. Aqui, ó, tá. Enfim, começou a dar uma mensagem agora que não está conseguindo. Tá. Então, pode voltar aí. Aí, beleza. Valeu, Arthur. Imagina. Então, para falar da campanha hoje, né, a gente vai ter aqui, então, a Paola e a Luciana, que são articuladores da campanha Calçada Cilada em Ribeirão Preto, a Tatiana, que é do Rio de Janeiro, a Graziela, que é facilitadora da Corrida Amiga, que está em Piracicaba, né, e a Ângela, que é colaboradora da Corrida Amiga e esteve à frente aí na comunicação e divulgação da campanha. Deixa eu passar, Arthur, por favor. Gente, então, a Calçada Cilada, ela tem o principal objetivo de engajar a população em prol de cidades mais acessíveis e caminháveis através do registro de ciladas, né, nas calçadas, né. Esse era o desenho da Calçada Ciladas,
e nessa edição desse ano, que é a 7ª edição, nós tivemos alguns diferenciais, né? Primeiro, por não podermos estar nas ruas para fazer esses registros das ciladas. Então, a gente utilizou uma consulta pública digital, através do aplicativo Colab, onde os participantes poderiam indicar o endereço dessas ciladas que já conhecessem antes da pandemia. E, segundo essas indicações de cilada, a gente focou nas proximidades, o foco era nas proximidades de equipamentos de saúde e ensino. Então, foi feita a pergunta feita para o participante era os locais com problemas de cilada próximo a esses locais, de unidades de ensino e saúde. Alguma das mudanças, então, pode deixar aí, beleza. Então, além dessas mudanças, né, a gente também salientou ao longo da campanha e agora para os encaminhamentos pós-campanhas, a urgência dessas melhorias nas calçadas para a segurança, e principalmente questão de alargamento, para a segurança do pedestre nesse contexto que a gente vive no momento, né. Então, alguns resultados que a gente teve foram 1.032 participações, né, 1.032 respondentes de 149 cidades, 25 estados, sendo que os estados com mais participações foram São Paulo, Piauí, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Né. Dessas 1.032 pessoas, elas apontaram 928 equipamentos com problemas de acesso ao pedestre, né, nas suas proximidades. Teve um pouco mais de equipamentos de saúde, cerca de 500, e o restante de equipamentos de ensino, né. Esses apontamentos, então, eles estão sendo, né, ainda compilados, mapeados e verificados aqui com o Instituto Civil por um grupo de voluntários, que acho que a Grazi vai comentar um pouco como está sendo esse processo, né. Então, a gente tem, apontamentos desde o centro aqui de Niterói, né, uma escola no centro de Niterói, que aí você consegue ver bem, mesmo pelo Street View aí no Google Maps, os problemas, né, que existem ali, né, em frente a essa escola, e como no interior de Guarajamirim, no interior de Roraima, de Rondônia, que não tem nenhuma calçada, né, próximo a essa unidade de saúde. Bom, e além desses apontamentos, então, como foi uma consulta pública, um questionário, né, a gente pode fazer perguntas que tentava trazer aí uma classificação dos principais problemas que os pedestres podiam sentir no seu deslocamento, né? E aí o que a gente observou foi que 80% dos respondentes, né, apontaram calçadas com buracos, estreitas e obstruídas como esse principal problema, né? Seguido aí bem próximo da falta de segurança pública e segurança viária, sendo que segurança pública tem a ver com assaltos, assédio em vias públicas, e falta de segurança viária, alta velocidade de veículos, travessias perigosas, né, e logo depois a falta de acessibilidade, que é falta de rampas, piso tátil, e semáforo sonoro. Bom, então esses foram os resultados, um resumido, resultados da calçada cilada desse ano, e eu gostaria de passar, então, para a Paola, que vai falar um pouquinho sobre como que foi em Ribeirão Preto. Obrigado. Então, eu vou começar também agradecendo pelo convite. Eu sempre comento que eu fico muito feliz de poder falar sobre a minha campanha do coração, que junta todas, né? A única ação que eu participo que consegue juntar todos os grupos pelos quais eu atuo com advocacy, né? Então, eu fico bastante feliz de poder contar um pouquinho sobre
a experiência em Ribeirão Preto, né? E que esse é a 4ª vez que eu articulo a campanha em Ribeirão pelo 3º ano, porque o ano passado a gente ganhou um bônus na Semana da Mobilidade, tanto o Colab quanto a Corrida Amiga liberaram a gente para fazer uma calçada cilada especial durante a Semana da Mobilidade, que a gente organizou pelo movimento Ruas Vivas, aqui em Ribeirão, entre os dias 16 e 22 de setembro, se eu estou bem lembrada. Então, é a 4ª vez organizado aqui num esquema especial. E esse ano, assim, falar muito sobre a expectativa e a realidade, né? Porque foi basicamente a diferença que eu consegui perceber, porque coincidentemente, na primeira semana de quarentena aqui em Ribeirão Preto, eu tinha reservado um lugar para fazer uma reunião de articulação, para esclarecer dúvidas, para tentar mobilizar outros grupos que têm, né, que são impactados pela questão da mobilidade pedestre e não se reconhecem. Então, é uma atitude recorrente minha na articulação, tanto conversar com o poder público quanto com outros grupos, como grupos relacionados à questão de gênero, particularmente grupos de mulheres e o Conselho, né, da Diversidade de LGBTQIA+, aqui, municipal, grupos que trabalham com crianças e educação e grupos que trabalham com pessoa com deficiência, bem particular, que são os grupos que eu tenho mais acesso, né? Então já essa reunião já foi cancelada, a reunião presencial, e também eu tinha uma outra situação que eu achei bem interessante, que eu vou trazer um desdobramento no fim, é que por conta de uma outra ação que eu atuei aqui na cidade, que é o Dia Mundial da Criatividade, eu já tinha conversado tanto na Diretoria Regional de Ensino, quanto na Secretaria Municipal de Educação, sobre para deixá-los já atentos à calçada cilada e buscar mobilizar os gestores escolares sobre a campanha, né? E, então, assim, antes de definir a questão das escolas, como eu já atuava, como eu trabalho com educação e já atuava junto com eles, já tinha buscado sensibilizar e já tinha recebido uma negativa, que eles não se interessam, numa situação normal, eles não se interessariam por essa questão, porque a preocupação mais premente é sobre a infraestrutura interna nas escolas. E agora eu acredito que isso vai ter uma alteração, né? Outro ponto que eu também percebo, estava até comentando com a Silvia rapidinho antes da gente conversar, é que tinha começado uma articulação com as universidades e eu acreditava que teriam acesso mais tranquilo para a atividade do mapeamento das calçadas, como acontece no cadastro municipal de imóveis, né, para disponibilizar para o público. E em função também da mobilização, tanto dos professores universitários e dos estudantes, né, para o trabalho online, sem muita orientação, a mobilização foi bem complicada, então foi desmobilização total, não conseguia acesso para conversar sobre isso, porque realmente estava todo mundo muito preocupado em como levar o trabalho para o online e com as questões mais, as questões da pandemia. Eu percebo que, pelo menos aqui localmente, a Lu pode comentar a visão dela depois, a mobilidade não está muito vinculada à questão da pandemia. Eu acredito que a gente que atua com advocacy nessa área, né, que atua na incidência em mobilidade, a gente está pautando o tema recorrentemente, só que não aparece nas discussões, embora questões de mobilidade sejam fundamentais para
para a disseminação do vírus, né, vide aquele manual da ANACTO, né, sobre ações de urbanismo tático para trabalhar distanciamento social para a gente conseguir usar espaço público. Então, essa é a oportunidade também que eu entro nas conversas com a calçada cilada, né, e também essas questões da pandemia acabaram desmobilizando esses coletivos que eu comentei no início, que eu procuro sempre mobilizar, porque eles acabaram se voltando para as questões que cada um enxerga como mais relevantes na sua atuação, né? Nas escolas, né? Toda a parte de educação está muito preocupada em como fazer, em como organizar as aulas e em como estruturar a volta às atividades. Né, e aí a questão das infâncias também acaba entrando nessa mesma caixinha, né, a gênero e mulheres, principalmente mulheres, a questão premente é a questão de violência doméstica, a sobrecarga das atividades, né, então a questão da calçada, do uso do espaço público acaba também saindo do radar, né, e a questão e o trabalho com as pessoas com deficiência tem mais a preocupação de manter todo mundo em casa por ser um grupo de risco. Então, não é um recorte relevante, né, principalmente pedestre, já que muita gente está em casa ou se deslocando, não está se deslocando muito a pé, acabou não sendo um recorte relevante, eu entendi que isso também houve uma desmobilização. Outro grupo que também foi o mais acessado de todas as vezes que eu articulei a campanha, foi a vez que eu mais acessei o legislativo, né? Como é o poder fiscalizador. Falei, vamos acionar e tentar explicar, e até porque maravilhoso material que tinha específico para agentes públicos, né? Então acessei por todas as vias, só não liguei em cada gabinete, para que eles se mobilizassem, e também a questão da mobilidade pedestre era pauta de um vereador que já tinha entrado com um pedido para a formulação de um plano emergencial de mobilidade ativa aqui na cidade. Né? E aí, uma coisa que eu achei que é importante, que é muito bacana, mas que também, por um lado, mas por outro lado, deixa quem está articulando a campanha no escuro, é o formato da campanha, porque é interessante porque traz um questionamento sobre a visão, né, de quais são os problemas que cada um enxerga como prioridade ou como mais presentes, né, nos seus trajetos diários, e esse é um ponto que na calçada cilada a gente só consegue fazer o registro por onde a gente passa, a gente não consegue elencar. Por outro lado, quem está articulando não consegue ter a noção do que está acontecendo na cidade, né, pela pesquisa. Então, eu achei um ponto, porque assim, aí não consegue ver onde que é bacana mapear, onde que seria bacana mobilizar as pessoas. Eu acabei mobilizando, faz um mapeamento no seu bairro, faz um mapeamento onde você está saindo para trabalhar, até porque a gente pode, como eu fiz, sair de carro e mapear, né? Então, esse é um facilitador também, mas, por outro lado, a gente não consegue saber o que está acontecendo, né, em geral, na cidade, na nossa campanha. E aí, eu vou falar rapidinho dos encaminhamentos pós-campanha, o que é possível acontecer. Uma coisa que não aconteceu no começo, né, na campanha, mas que eu acredito que possa acontecer agora, inclusive porque está no intervalo entre semestres das universidades, é usar o resultado e usar algumas ações que estão acontecendo aqui na cidade também para mobilizar as universidades, né, todos os cursos que podem se unir para trabalhar com esse mapeamento dos problemas nas calçadas, e inclusive para que isso seja levado como pauta para as eleições, né, que já é um outro desdobramento, e é uma questão que já temos o coletivo que está cuidando disso, e é uma questão que eu tinha colocado no comecinho, né, quando começou a se mobilizar para a calçada cilada desse ano, que eu pessoalmente gostaria de levar alguma coisa para pautar, nem os candidatos, mas para pautar quem foi eleito mesmo.
E outra questão que vem aparecendo em outros grupos de engajamento político que estão atuando agora, por ocasião da pandemia, é pautar, principalmente o executivo, sobre a necessidade de infraestrutura para a mobilidade ativa, para ter um cuidado, para melhorar a qualidade para essa infraestrutura. E aqui em Ribeirão, a Secretaria de Planejamento, que é responsável por essa área, estava totalmente ausente desse debate. Eu fiquei muito feliz por participar de uma reunião por um outro coletivo, com o prefeito, com todo o grupo de ação de enfrentamento à Covid do secretário de Planejamento estar presente, né, e poder pautar tanto a questão do plano emergencial das calçadas, que logicamente eu acho que é importante ter esse mapeamento, né, mais abrangente. Eu torço para que dê certo o engajamento das universidades, para a gente olhar para isso com cuidado, onde tem os problemas e onde são percebidas as maiores movimentações de população, e também, porque aqui houve uma redução de 50% no valor do fundo de subvenção às escolas da rede municipal. Então, a gente pediu para que esse fundo voltasse a ser destinado na íntegra para a manutenção das escolas e que fosse observado as normas de desenho universal, tanto internamente quanto no acesso às escolas. Esse é um pedido que foi entregue formalmente ao prefeito, a própria prefeitura noticiou isso, eles foram oficiados oficialmente, teve bastante destaque local e a gente vai continuar cobrando. Então, eu acredito que na parte da educação, se não houver um desdobramento na prática, na melhoria das condições da infraestrutura de mobilidade para pedestres, vai ter bastante barulho para cobrar. É isso que eu gostaria de contar para vocês. Muito obrigada mesmo, de novo, pelo convite. Obrigado, Paola. Obrigado, Paola. Então, acho que a gente pode dar continuidade com a Luciana, né, que é de Ribeirão, e aí ela pode falar um pouquinho, acho que, da divulgação, como que foi aí. Me ouvem? Sim. Bom, eu vou começar agradecendo a oportunidade, né, de participar dessa mobilização, né, dessa mobilização maravilhosa, e assim, eu vou tentar dar uma contribuição bem singela ao trabalho, né. É uma campanha que eu gosto muito, e já no formato pré-pandemia, já era uma coisa que eu achava super importante, e trabalha algumas questões super importantes, não só em relação à questão da mobilidade a pé, mas até a própria percepção do cidadão, da pessoa na cidade, né? E foi realmente um desafio esse novo formato, né? Até a gente conseguir entender e tal. Bom, para falar dos prós e contras do engajamento à distância, pensando, assim, não só no contexto da pandemia, mas pensando no geral, eu acredito que a gente tem que falar do processo de mobilização em si, né, no processo em si mesmo, né. Eu entendo que esse processo, ele não deve ser visto como homogêneo em relação a toda e qualquer questão. Então, é fundamental a gente sempre pensar a mobilização para quê, né? Qual é a pergunta que a gente tem em mente? Qual é a questão que a gente está colocando para as pessoas, né? Qual é o nosso objeto, né? Abre aspas, fecha aspas. E quem nós queremos mobilizar. Parece óbvio isso que eu estou falando, né? Mas quando a gente começa a pensar em prazo, nas estratégias que a gente vai aplicar e começa a se dar conta do que a gente tem disponível, né, em termos de recursos humanos, tempo, enfim, às vezes a gente acaba deixando de considerar as especificidades da questão para a qual a gente quer mobilizar, né? E aí a gente queima etapa e parte direto para o como fazer, né, o que é exíguo, o que é possível, e se vai ser por aplicação de questionário, campanha por adesão da assinatura, nos formatos, né? Mas por que eu estou chamando
a atenção para o processo, independentemente se ele se dá à distância ou não. Porque a gente tem que considerar sempre se as pessoas ou as instituições, as entidades as quais a gente quer mobilizar, se elas necessitam de uma sensibilização prévia para a questão que a gente quer colocar, e principalmente se essa sensibilização ela se dá via um processo interno de identificação, como já dado, né, já processado internamente. Se ela já processou internamente essa relação de identificação com o objeto ou a questão. Ou se é necessário você provocar um despertar, né, para a questão que a gente está colocando. Trazendo para o nosso contexto do calçada cilada, como que a gente podia aplicar esse raciocínio? Em suma, né, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tem uma máxima, né, que o pessoal do Movimento pela Mobilidade até conhece muito bem, que é a questão de que todos nós somos pedestres, né, mas nem todos nós nos enxergamos como pedestres em toda e qualquer situação. Essa máxima, digamos assim, né, que o movimento conhece, a gente já escutou várias vezes, eu acho que ela é um bom ponto de partida para responder a pergunta. Quais os prós e contras desse engajamento à distância? E agora, pensando também no nosso contexto pandêmico, se a gente pensar nas situações em que esse despertar não se faz necessário, né, esse despertar para a questão, eu entendo que o engajamento à distância ele pode ampliar as possibilidades de direcionamento, né? Você consegue trabalhar grupos focais específicos, você tem a possibilidade, né, de trabalhar grupos focais específicos, que inclusive foi uma das estratégias que a gente utilizou. A Paola mencionou a questão da educação, dos profissionais da educação, e tem também os profissionais da saúde. Então, foi uma das estratégias que a gente trabalhou, né? Por outro lado, o engajamento à distância também ele pode ser limitante quando é necessário trabalhar esse aspecto do despertar, na medida em que você pode depender, né, da interação, da vivência, né, da pessoa, com uma situação, seja no ambiente ou interação pessoa-pessoa, e da própria experiência da pessoa, né? Tem também a questão das ferramentas tecnológicas e digitais, né? A gente, claro, vai depender mais, no caso do engajamento à distância, dessas ferramentas, tanto no sentido de aplicação dessas ferramentas, como aplicar, né? Quanto na questão de avaliar como e quais ferramentas a gente vai utilizar, quais seriam melhores para a gente aplicar na nossa movimentação, na campanha que a gente desenhou, enfim. E também tem a questão de que em certas situações, né, tem a questão da familiaridade das pessoas em relação a essas ferramentas. A pessoa que vai responder a essa mobilização. Eu vou tomar, então, o exemplo dos profissionais da saúde, já que a Paola já falou um pouquinho dos profissionais do ensino, da educação. Dos profissionais de saúde que mapeiam as calçadas, né? Vamos pensar que eu já tenho ali uma identificação do trajeto, como uma ferramenta específica do cotidiano daquela pessoa, né? Ela vai trabalhar, seja esquema de plantão, ou seja, diariamente, ela vai trilhar periodicamente um ou mais caminhos. Mas esse caminho, ela tem já uma relação com esse caminho, com esse trajeto. Essa relação, essa relação cognitiva, ela está estabelecida e evoca, às vezes, até experiências, né? Então, no caso da pessoa que vai ao serviço de saúde, por exemplo, a gente tem uma situação que é um pouco diferente. A própria experiência do trajeto, ou parte dele, está relacionada a uma experiência significativa, seja porque está doente ou porque faz tratamento periódico. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você tem, no trajeto, quando eu falo trajeto, pode ser um trajeto de 5 minutos, 10 minutos, como pode ser simplesmente estacionar o carro, descer do carro e andar por 3 ou 4 calçadas até o local de trabalho, não importa, né? Então, você tem ali uma identificação, você tem uma experiência envolvida, você
é mais fácil, eu acredito, você trabalhar com isso, né? Bom, o mesmo raciocínio a gente vai aplicar aos outros grupos, por exemplo, no caso dos professores, enfim. Eu acho que também é importante mencionar que em processos de mobilização, que vai depender de resposta específica, principalmente desses grupos já sensibilizados, essas respostas, elas também têm que ser consideradas no contexto de sensibilização, né? Bom, se alguém me perguntasse, antes da pandemia, qual a minha opinião sobre processos à distância, né? Quaisquer que fossem, né? Processos de aprendizagem, AD, interação, mobilização à distância, enfim. A minha resposta, com certeza, não ia ser como a de hoje, né? Eu acho que ainda temos muito que pensar, né, avaliar sobre esses processos. E a única coisa que eu arriscaria afirmar é que a própria concepção de interação pessoa-pessoa, pessoa-ambiente, ela vai mudar de um jeito que ninguém sabe ainda, né? E isso é extremamente importante quando você considera um processo de engajamento, seja ele à distância ou não. Bom, pensando aqui em Ribeirão, né, e remetendo até o comentário da Paola, sobre essa possível dissociação da relação entre a mobilidade e pandemia, né, que ela comentou, eu entendo um pouco o que ela quer dizer com isso, né, eu entendo como uma dissociação mesmo, como se fosse uma dissociação cognitiva das pessoas, né, de não fazer essa relação de uma maneira direta, né, no seu dia a dia, no seu ato de estar na rua, enfim. Eu acho que é interessante também trazer para essa discussão a confusão que as pessoas fazem entre isolamento social e distanciamento social. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: as pessoas se veem nos seus trajetos? Seja um trajeto a pé, de carro, de ônibus, de bicicleta, de charrete, do que for, elas se veem, o quanto elas se veem nos seus trajetos. E isso eu acho que tem muito a ver com o contexto local, né? Em cidades em que você tem um transporte público muito ruim ou muito bom, ou a pessoa utiliza muito carro, ou as pessoas moram muito perto ou muito longe dos seus locais de trabalho, tudo isso eu acredito que contribui para que as pessoas se enxerguem nesses trajetos, né? Eu sei que eu estou puxando um pouco o meu olhar antropológico para a questão, mas eu acho que é super importante trazer essas perguntas. Eu acredito que eu trouxe mais perguntas do que respostas, né, para esse formato que fomos obrigados a adotar, mas eu acredito também que abriu muitas possibilidades, né, e eu acho que essas perguntas, elas ajudam, inclusive, a avaliar os resultados que a gente já tem com a campanha, ampliando o olhar sobre a campanha e até vendo possibilidades que a gente consegue aproveitar, né? Então, assim, como eu disse, é uma tentativa de uma contribuição singela e eu espero ter contribuído um pouquinho para o debate. Legal, muito bom. Eu também, todas as questões foram muito interessantes. Você jogou algumas questões e acho que eu formulei várias outras aqui, bastante coisa para discutir. E com certeza é um aprendizado para a gente ir tirando desse formato, que foi uma experiência nova para todo mundo, né? Assim, que já tinha participado da campanha antes, e a gente vai estar aprendendo muita coisa para os próximos aí que seguem. Então, acho que a gente pode conversar agora, ouvir um pouquinho a Tatiana, do Rio, né, que é articuladora do Rio de Janeiro. Tatiana. Oi, pessoal, boa tarde, tudo jóia? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a você mais uma vez pelo convite de estar falando, né, da Calçada Selada. A gente aqui no Rio participa desde 2016. E eu hoje gostaria de falar não só sobre a Calçada Cilada, né, mas sobre os resultados aí que tenho visto das versões anteriores desde que a gente começou a participar, tá? Bom, então eu acho que, em primeiro lugar, pelas falas, eu vejo que cada um de nós, a gente, no seu local,
a gente observa quais são as outras pautas que atropelam essa pauta da calçada cilada, né? Esse ano, sem dúvida, foi a pandemia para todo mundo, mas eu acho que em cada região a gente tem aqueles outros problemas específicos que, aqui no caso do Rio, eu gostaria de falar, né, sobre esse problema que a gente teve, né, dos hospitais de campanha, com relação à má gestão do dinheiro da saúde, essa lamentável aprovação do PL 174, né, que vai contra essas regras de urbanização, e mais recentemente a gente está tendo esse problema com essa polêmica aí da possível derrubada da floresta do Camboatá para ser transformada num autódromo, né? Não sei se vocês acompanham aí essa pauta nacional. Evidentemente, esses assuntos tiram um pouco o foco, né, quando você está fazendo uma campanha voltada para a calçada. As pessoas aqui no Rio, né, que fazem advocacy, os grupos que se articulam com os órgãos públicos, eles ficaram bastante voltados para essas discussões e, com certeza, atrapalharam um pouco aí a atenção na articulação online. Mas, por outro lado, como eu já participo da campanha desde 2016, e como o Caminha Rio existe desde 2016, eu acabei conquistando nesses 4 anos um lugar de privilégio em certos grupos aqui do Rio de Janeiro, né? Por ter trazido aqui para o Rio as campanhas que vocês fazem, eu acabei conseguindo aí marcar o meu território em alguns grupos, né? Então, hoje eu tenho uma entrada mais fácil com pessoas que estão ligadas às associações de moradores, gestores públicos e pessoas das secretarias de trânsito e urbanismo aqui do Rio de Janeiro. Então, na hora de falar da campanha, na hora de pedir ajuda, isso sempre facilita, né? Esse espaço que eu acabei conquistando aqui ajuda bastante, apesar, né, tanto a Paola quanto o Lu falaram dessa dificuldade que é você fazer as coisas somente online. Mas ter esse espaço conquistado me ajuda. Então, isso aí é bem importante para mim, é bem importante no Rio de Janeiro, onde a gente não tem outros grupos voltados especificamente para a mobilidade a pé. E eu acho que, além desses problemas que Lu falou, Paola falou, de não reconhecimento, não ser reconhecido como pedestre, eu acho que esse calendário que a gente vem mantendo, né, já há algum tempo, não só com a calçada cilada, mas com Semana do Caminhar, Travessia Cilada e outras datas, que a gente acaba chamando a atenção para a questão da mobilidade ativa, eu estou começando a ver aqui no Rio uma espécie de melhora da recepção do assunto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os gestores públicos, né, os superintendentes, são como se fossem os subprefeitos das regiões aqui, eles hoje estão dando mais atenção à questão da acessibilidade das calçadas que há 4 anos atrás, quando o meu trabalho começou e eu fui pleitear essas coisas, né? Eu fui pedir mais acessibilidade, fui pedir conserto das calçadas, né? Então, mesmo que não seja só uma devolutiva da calçada cilada, eu acho que eu tenho observado nesses 4 anos de Caminha Rio que todos esses eventos que a gente faz e todos esses frutos que a gente vai, as sementes que a gente vai lançando ao longo do ano, elas bem devagar, elas estão fomentando, né, aqui no Rio, na cabeça dos gestores, no calendário dos gestores, que é importante dar atenção para esse tema. E, embora não seja na velocidade que a gente quer, evidentemente, né, nem seja na proporção que a gente quer, porque a gente gostaria de ver uma coisa muito mais rápida, né, gostaria de ver mais engajamento das pessoas,
é legal, é gratificante para mim ver que alguma coisa está surtindo efeito. Então, vou dar um exemplo. Essa semana mesmo, num ponto lá da Zona Sul, eu vi um quebra-mola que foi implantado numa região que parece que está dando bastante acidente. O pessoal ali do bairro pleiteou, o superintendente foi lá, junto com a Sete Rio, colocou o quebra-mola, né? Quando eu acompanho o trabalho dos outros superintendentes do município do Rio, eu vejo que, de certa forma, eles estão tentando dar um pouco mais de atenção para a calçada. Então, o que eu vou dizer com tudo isso, né? Que esse calendário que a gente construiu, os grupos da mobilidade já construíram, ele é super importante. Eu quero dar os parabéns ao Corrida Amiga por ter mantido a campanha esse ano. Quero dar os parabéns ao Sempapé por ter mantido a Semana do Caminhar esse ano e quero estimular que todas as outras nossas campanhas, todas as outras nossas ações sejam mantidas, né, apesar da pandemia, porque elas acabam falando entre si e eu acho que aos poucos eu estou vendo aí um resultado um pouquinho mais satisfatório aqui no Rio com relação a isso, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e queria também acrescentar que no próximo ano, nesses nossos eventos e nessas nossas ações, principalmente Calçada Cilada ou Travessia Cilada, ou ambas coisas, ambas campanhas, que a gente tente trazer um pouco mais para essas nossas discussões o pessoal da saúde, né? Associação Brasileira de Ortopedia, Associação Brasileira de Cardiologia, Associação Brasileira da Diabetes, Associação Brasileira de Fisioterapia, né? A gente tem aí alguns nichos da saúde que eu acho que a gente ainda não conseguiu alcançar e que eu acho que são parceiros fundamentais para todo esse trabalho de mobilidade ativa que a gente desenvolve em qualquer lugar do Brasil. Então, eu gostaria de deixar isso como sugestão para as próximas edições, agradecer mais uma vez pelo convite e dizer a vocês que mesmo com todos os problemas relacionados ao trabalho remoto e pandemia e tudo isso que a gente está vendo aí, que eu tenho muita satisfação de poder participar e de ver que algumas sementes estão germinando, mesmo que bem devagar. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima. Obrigado, Tatiana. Muito legal mesmo, né? Às vezes a gente tem essa sobreposição de pautas que, dependendo da região ou do momento, né, que se tenta encaminhá-las, mas acho que é isso que você comentou no final, de, na verdade, estar trazendo mais pessoas juntos, juntando diferentes pautas, né, e também tem esse calendário, com certeza faz toda a diferença nos encaminhamentos do poder público, né, meio que já vão esperando que naquela época se vai ter um aumento dessas demandas, e, enfim, bem legal. Então, eu queria chamar agora a Graziela, que é facilitadora da Corrida Amiga, e vai falar um pouco da gente como foi esse trabalho, e está sendo, né, finalizando o trabalho de todo o corpo de voluntariado junto da campanha. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite. Depois de falas tão importantes, eu vou focar um pouquinho mais na dinâmica das atividades que aconteceram online, à distância, falar um pouquinho sobre as ferramentas que utilizamos e também sobre os desafios que encontramos durante o período da campanha na parte de coleta e análise dos dados. Então, as atividades que aconteceram à distância foram basicamente 4. E a primeira delas, que foi a organização do banco de dados, consistiu na verificação ou na identificação do nome e do endereço completo de cada equipamento que foi apontado através da consulta pública no Colab. Isso aconteceu através do Google Maps, mas o que eu percebi que foi em muitos locais
alguns pontos não estavam cadastrados. Então, essa busca teve que ser expandida para outras ferramentas, outros meios, como sites das próprias prefeituras daquela cidade ou de secretarias de saúde e educação. Outra atividade que nós realizamos, ainda estamos nesse processo de finalização, foi a identificação das ciladas no entorno desses equipamentos apontados. E, diferentemente dos anos anteriores, em que cada participante já registrava a imagem daquela cilada, que o ponto já estava localizado, esse ano, no formato de consulta pública, a gente buscou essa identificação das ciladas através do Google Street View. E uma outra atividade que realizamos depois dessa identificação do endereço, que foi compilado todos os dados em uma planilha, a gente teve também a criação de um mapa geral do Brasil mesmo, com todos os equipamentos, onde foram geolocalizados todos esses pontos para os nossos estudos e análises. E uma última atividade que a equipe realizou foi a busca de dados georreferenciados em sistemas de dados públicos, como o DataSUS para a rede de saúde, INEP para a educação, e até mesmo através da Lei de Acesso à Informação em sites e canais de comunicação diretamente com as prefeituras e outros órgãos, buscando alguns dados georreferenciados, ou seja, com as coordenadas, latitude e longitude de cada equipamento da rede municipal, para colaborar no nosso levantamento. E esse trabalho todo só foi possível porque tivemos uma equipe de aproximadamente 20 voluntários. No início da campanha, nós realizamos uma oficina com os alunos da USP, que foi um projeto de extensão em prol da infraestrutura da mobilidade a pé. Também contamos com os voluntários da Corrida Amiga e outros interessados que ficaram responsáveis por toda a parte de curadoria dos dados recebidos, da identificação dos equipamentos de saúde e educação, que foi o foco da campanha nesse ano. E também não foi um trabalho tão simples, já que os campos eram abertos na consulta pública, então recebemos os diversos tipos de dados, em que a gente teve que buscar mesmo, ir atrás desses equipamentos. E enfrentamos alguns desafios durante esse trabalho, por exemplo, que eu já citei do Google Maps, que por muitas vezes o equipamento ainda não existia na época do registro e não foi atualizado na plataforma. E também em relação ao Street View, eu acho que foi um grande desafio para a campanha nesse ano, porque em muitos casos que surgiram, o Street View era muito antigo. O registro das imagens era de 2011, por exemplo, que eu estava trabalhando nessa última etapa aí da campanha. Então, durante todo esse tempo, um intervalo de 9 anos, muita coisa mudou, provavelmente, naquela região, naquela localidade, e talvez aquela imagem que a gente coletou não correspondesse à situação atual. Então, eu acredito que isso foi uma desvantagem para utilizar essa plataforma, que a gente realmente não conhece como que está em tempo real, né, a situação daquela calçada no entorno daquele equipamento em específico. Mas uma vantagem disso é que nesse período de pandemia que está todo mundo em isolamento social, isso permitiu que a gente pudesse navegar através da plataforma do Street View por diversas cidades em distintos estados e conhecer um pouco a realidade de cada local, conhecer a rede de calçadas no entorno daqueles equipamentos que foram apontados e conseguir ter uma noção e fazer um comparativo entre as cidades. E o que eu estava percebendo também agora, por experiência própria na análise desses dados, é que independente da região, claro que cada local existe suas características específicas, mas é muito comum encontrar problemas e quase idênticos, assim, que envolvem a mesma problemática quando trata de mobilidade a pé. E não é só em questão a um desnível, a um buraco, pavimentos quebrados que existem na calçada,
mas é que também isso não faz parte só, não é só aquela cilada na frente daquele equipamento, mas a gente tem que ampliar um pouco o olhar e pensar que faz parte de toda uma estrutura, né? Uma rede de calçadas que permite a mobilidade a pé, e na grande parte das cidades que recebemos os dados, essa rede é praticamente inexistente, são coisas muito separadas, e também exigiu um trabalho mais minucioso na busca dessas ciladas, e não somente focar só naquele trecho daquele equipamento de saúde ou de educação, mas sim em toda a área, e saber como que funciona essa dinâmica em cada região que a gente está analisando ainda. Acredito que as minhas considerações são essas, por enquanto, e aí eu passo a palavra de novo para o Márcio, para a gente poder seguir com a Ângela. Obrigado, Grazi. Eu que agradeço. Foram os desafios aí que a gente teve, mas como você falou, acho que eu curti bastante também estar vendo todas essas localidades no Brasil inteiro, buscando locais diferentes e conhecendo e tendo essa percepção realmente que são problemas bem parecidos e que envolvem muito essa falta de uma rede mesmo, né, em das localidades. Bom, enfim, gostaria de chamar agora então a Ângela, que esteve à frente da divulgação e comunicação da campanha, né? Obrigada, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada a todo mundo que pôde estar aqui hoje. Muito obrigada às articuladoras que aceitaram o convite. Também todo mundo que participou da campanha, né? Foi nos acompanhando aí nas nossas redes. Então, vou falar um pouco sobre a divulgação da campanha nas nossas redes sociais, não só nas redes, como em outros canais de comunicação que a gente tem, no WhatsApp, newsletter. Como a gente já falou, a campanha desse ano foi bem diferente das edições anteriores, que a gente estimulava as pessoas para irem para a rua mapear as ciladas, e esse ano foi meio que o oposto, né? Tipo, vamos ficar em casa, ficar seguros, e tentar lembrar mesmo das rotas que a gente está familiarizado e das coisas que incomodam a gente no cotidiano. Essa foi um pouco a ideia, focando nas escolas e nos hospitais, que nem a gente falou. Vou compartilhar aqui a tela, ver se todo mundo consegue ver, por favor. Tá dando para ver? Foi sim, Ângela. Foi? Legal. Então, esse é o nosso site da campanha de 2020, das edições anteriores. Aqui embaixo a gente consegue encontrar os relatórios. Então, para começar, a gente divulga esse pacote com artes, que é o nosso Media Kit. E nesse ano a gente teve também muita colaboração dos articuladores nessa questão. A gente abriu um documento para o pessoal nos dar ideia de divulgação mesmo, colocar as experiências nas próprias cidades, colocar também dados de mobilidade a pé das próprias cidades do pessoal, né, por todo o Brasil. Então, aqui se a pessoa quisesse divulgar também, a gente podia encontrar as postagens e a sugestão de texto. Então, os templates, a linguagem visual, tudo que a gente utilizou foi tomado como inspiração, na verdade foi bem o que foi realizado no ano passado, e a concepção e a produção das peças gráficas do ano passado foi realizado pelo Coletivo 82, que é super legal, o coletivo, se vocês puderem dar uma olhada depois. Então, a gente também divulgava para as faculdades, divulgava para o poder público, divulgava os eventos que aconteciam, também tinha vídeos, né? Então, tudo isso a gente pegou e tomou como base da comunicação desse ano. Também isso é muito visível no Instagram, que é o mês da calçada cilada. Isso não rolou muito esse ano, mas as redes foram bem mobilizadas também, e ficou com essa carinha de calçada cilada, que a gente foi levando para as outras campanhas também. Então, primeiro a gente queria... Bom, sempre a gente ia divulgar consulta pública, né? Mas, que nem o pessoal falou, primeiro a gente queria mais sensibilizar as pessoas e como se fosse dar motivos para as pessoas participarem, né? E mostrar que as questões de mobilidade a pé e esses problemas que a gente vê
quando a gente vai caminhar. Não são... acontecem há muito tempo e não só na pandemia, né? Sempre aconteceram. E não só na área da mobilidade, eles atingem a área da saúde, da educação. E a gente foi colocando esses dados que muitos a gente já tinha, alguns a gente foi pesquisando, atualizando, e sempre usando fontes confiáveis para embasar o nosso argumento de que isso é uma pauta importante, né? Depois que nem ano passado a gente foi publicando as participações, como estava sendo a campanha, como estava sendo a consulta, as respostas, e foi legal que a gente foi vendo a participação de várias cidades do Brasil, nem foi em São Paulo que rolou as maiores participações, se eu não me engano, então foi bem variado, assim, as cidades que participaram, que foi bem legal. Que nem o pessoal falou, a gente foi focando também em alguns grupos de pessoas, então profissionais da saúde, pessoas que estão sempre transitando nesses equipamentos, então eles sabem mais que ninguém, né, os problemas que tem lá perto. Profissionais de educação também, a gente já tem parceria com algumas escolas, já tem um contato bem próximo com elas, e esses também foram divulgados em grupos de Facebook, assim, a gente entrando e publicando mesmo, e quem quisesse podia participar. Também universidades, né, como a Grazi falou do curso de extensão, no nosso blog tem uma matéria sobre isso, se vocês quiserem saber mais, mas a gente também sempre fala para o pessoal usar os resultados da campanha nas aulas e para mobilizar os alunos, que é uma pauta super interessante, que envolve muitas coisas, né, no nosso dia a dia. Agentes do poder público, a gente também sempre chama atenção que os resultados vão ser encaminhados, então, que eles também têm que aceitar as mudanças e realizar as coisas que a gente está pedindo, né? Depois a gente começou a perceber, né? A gente percebeu que muitas coisas já estavam sendo realizadas em outras cidades durante a pandemia, algumas coisas provisórias, algumas coisas permanentes, mas geralmente eram intervenções relativamente simples, assim. Você não precisa de muita coisa e intervenções que já vêm sendo faladas há muito tempo também, né? De urbanismo tático, então coisas simples que podem melhorar a vida das pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não pode pegar ônibus, nem metrô, e algumas viagens curtas a gente pode super fazer a pé, mas mantendo o distanciamento físico, que, enfim, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, a gente sabe em muitas cidades do Brasil, às vezes é impossível você ficar longe de uma pessoa na calçada, porque não tem espaço mesmo, ou às vezes nem tem calçada, né? Então, o objetivo de divulgar essas intervenções que estavam acontecendo no mundo inteiro é levar essas ações para o poder público e inspirar e demandar essas mudanças aqui no Brasil também, mostrando que essa é uma pauta mais urgente ainda com a pandemia, né? Como se fosse aproveitar esse momento para finalmente realizar essas intervenções. Também a gente convidou alguns voluntários, articuladores, para chamar o pessoal por vídeo mesmo, para participar da campanha, mostrando como é que é fácil preencher a consulta, que é uma consulta gratuita, e que nem no ano passado a gente falava que é a mudança a um clique de diferença, né? Então, você pode participar e realizar mudanças significativas, tudo à distância, tudo online. Isso foi uma coisa bem legal que a gente aproveitou bem esse ano, né? E, enfim, agora a gente vai divulgar os resultados. Então, o relatório também recomendo muito que vocês vejam o relatório do ano passado e das outras campanhas, e daqui a pouco o relatório vai sair. Mas eu acho que é isso, falei tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí. Então é isso, pessoal, obrigada. Obrigado, Ângela. Acho que, não falando só por mim, acho mais por todo mundo, todos os comentários que a gente recebe de voluntários e articuladores, a gente virou fã das postagens aí que foi criando, e foi acho que um desafio, né, da gente saber como que ia estar engajando todo mundo nesse novo modelo, e o que ia dar certo ou o que não, mas acho que teve muitas coisas positivas aí que a gente pode
tirar e levar para as próximas. Né? Então, gente, a gente já deu as 4 horas, mas a gente tem umas perguntinhas, acho que devido ao meu problema técnico aqui, deu uma atrasada, e aí acho que a gente pode ficar mais uns minutinhos, quem puder, então, a gente agradece. Eu gostaria vou passar aqui, então, ver algumas perguntas. Tem uma pergunta da Silvia, falando de um comentário que ela fez com o Rômulo, que é articulador em Teresina, né? O Rômulo disse que um dos grandes desafios é a sensibilização, mostrar essa pauta, né, que vai muito além de só a questão de arrumar e consertar calçadas, né, calçadas. Então, e que há todo um contexto de pautas correlatas, transversais, né, como a gente acho que comentou aqui, e como lidar então com esses outros desafios, assim, de mostrar a amplitude, talvez, acho que da pauta da mobilidade a pé, né? Alguém se candidata? Eu posso responder. Por favor, Tatiana. Bom, eu acho que essa pergunta, ela mais ou menos toca naquela parte da minha fala, né, onde eu disse que ficaria como sugestão para as próximas campanhas a gente trazer aí o pessoal da área da saúde, né? Nesses encontros e webinários este ano que eu participei e que outras pessoas de outras áreas foram incluídas, especialmente o pessoal da saúde, a gente vê o quanto isso é importante, né? Porque senão a gente fica só na nossa bolha. E eu observo que é um desejo de todos nós que a gente saia da bolha com esse assunto e leve o assunto para outras pessoas e outros lugares que não saibam a importância do assunto. Talvez eles ainda não tenham ficado da importância do peso do assunto, né? Porque eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, gente, quando a gente fala de calçada, todo mundo sabe que é importante. Todo mundo reclama, todo mundo tem as suas histórias para contar, né? E a gente é um país que está envelhecendo. Eu até esqueci de mencionar, mas a gente também tem com outras fontes de articulação importante as instituições que trabalham com pessoas idosas, né? Já tinha falado aí sobre isso, sobre trazer essas pessoas para a nossa pauta, nossas campanhas, nossas ações, e eu acho que isso daí tem que ser um dos nossos objetivos. E também com relação ao nosso calendário, né? Esse calendário que a gente faz, que na verdade, assim, eu acho que ele é como uma coxa de patchwork, eu acho que ele está todo costuradinho, e a gente não deve nunca perder a importância disso, porque vou dar como exemplo o Maio Amarelo, né? Em 2018, eu fui representante da sociedade civil do Maio Amarelo, né? E, embora algumas pessoas torçam o nariz para o Maio Amarelo, porque falam, porque isso aí não adianta nada, os acidentes continuam e tal. Sim, os acidentes continuam. A gente sabe que as pessoas continuam morrendo, o índice de letalidade ainda é grande. Mas eu percebi que de 2018 para cá, quando eu entrei em contato com essas pessoas do Detran, da Polícia Militar, da Guarda Civil, da organização Lei Seca, eu comecei a perceber, até nas próprias campanhas deles, nas redes sociais, nos grupos onde eu estou inserida para falar do Maio Amarelo, eu comecei a perceber que eles estão dando um pouco mais de espaço para a questão do pedestre e do ciclista. Não estão abordando do jeito que nós gostaríamos, não, infelizmente. Mas talvez a minha presença naquele ano, né, o que eu trouxe para aquele ano de campanha, tenha feito alguma diferença
dali para frente, no sentido deles darem um pouco mais de atenção. Então, é por isso que a gente não pode perder de vista tudo que a gente faz anualmente e todos os públicos que a gente tem de explorar, né? Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento e essa ação globais para a gente poder ser mais bem-sucedido no trabalho que a gente vem fazendo coletivamente. É isso aí que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Excelente. Eu acho que até você tocou no ponto de chamar o público idoso. Se vocês lembram no questionário, tem uma das questões era se o seu deslocamento era dependia, né, vinculado ao deslocamento de uma pessoa idosa, tinha de criança. Isso tudo foram sugestões da Maria Lima, que é uma colaboradora nossa que trabalha com idosos. Ela até fez um comentário aqui que eu vou ler para vocês, e acho que foi quando a Luciana estava fazendo a fala dela, dessa percepção, né, das pessoas no seu caminhar, assim. Então, a Maria Lima, ela colocou que no estudo que ela fez, né, em oficinas, na Unicamp, enfim, com idosos, tinha no estudo piloto, a percepção dos idosos do caminhar na rua era sempre de uma maneira de medo, né, porque as questões de medo de cair. Mas que quando foi feito o trabalho discutindo a caminhabilidade e exercícios de traçar um desenho mental desse deslocamento, e isso, então, ela percebeu que começou a despertar esse olhar mais perceptivo que ia além do medo em si, né, que essas pessoas, esses idosos tinham num primeiro momento, né. Então, com certeza, eu acho que é mais um grupo que a gente pode estar tentando focar, né, o engajamento futuros, enfim, alinhar e diversificar essa associação com diversos grupos. E aí, acho que puxando a isso, eu poderia ter o comentário a questão do Arthur, que você, Tatiana, acho que já respondeu, mas acho que a gente pode colocar aqui para outras, colocar aqui exatamente. Que é sobre a utilização, então, né, que todos nós colocamos aqui os pontos prós e contras, estar usando esse modelo online, e o que se optariam para usar um modelo, esse modelo, ou um modelo parecido em outras campanhas, né, daqui para frente, pelo menos talvez como uma fase da campanha, de colocar essa possibilidade de fazer online, né, remoto, em outras fases da campanha, em novas edições, né, se essa ferramenta seria uma coisa interessante de se manter utilizando, assim, esse tipo de abordagem para a campanha. Então, a Tatiana já respondeu que sim, eu acho que tem muito a ver com essa possibilidade de articular pessoas e grupos, né, que estão mais distantes da gente, mas talvez eu acho que eu gostaria de ouvir mais algum de vocês, se tiverem um ponto, uma observação sobre estar utilizando isso, acho que seria legal. Eu posso falar rapidinho? Claro, sim. Eu vou juntar as duas perguntas numa só. Começando pela essa questão colocada da continuidade da etapa, eu acho que é importante, acho que ia ser muito rico, acho que é viável sim, mas até pelas questões que eu tentei colocar aqui no início, eu acho que não dá simplesmente para a gente construir como se fosse uma continuidade. Eu acho que essa questão da etapa, ela tem que considerar muito, com muito cuidado isso, dá mais trabalho, mas o resultado também vai ser muito mais abrangente, né? Com relação à questão de trabalhar essas pautas transversais, né? Eu acredito que muito focando no que é transversal, porque, principalmente no poder público, as coisas ficam muito em caixinhas, né? Eu falo até pelo setor da saúde, que é o setor com o qual eu tenho mais familiaridade,
É muito difícil você, às vezes, conversar com áreas que estão ali do lado e que deveriam trocar informações para a execução das suas tarefas diárias até. A gente tem esse problema, né? É um problema, inclusive, que a gente está tratando até com relação à estratégia da bicicleta, enfim. Então, eu focaria exatamente na transversalidade. Vou dar um exemplo, né? Acho que a Tatiana, nas duas falas ótimas dela, ela até comentou a questão das quedas. O profissional da saúde, ele é muito sensível para essa situação de queda do idoso, por exemplo, né? Mas não necessariamente, ele está lá, queda em calçada, queda em casa, tal, mas ele não necessariamente vai entender a questão da mobilidade inserida nisso daí. Então, é pegar aquela situação que é específica, né, e que é, na verdade, aquele elo, aquela conexão, e tentar tentar explicitar essa relação. Eu acho que essa é uma boa forma, assim, tentar fazer esse raciocínio para as várias, né, para as várias interseções, eu acho que isso é muito rico. E eu acho que isso é o que falta, inclusive, para o poder público se sensibilizar. Muito obrigado, Luciano. Acho que com certeza tem alguns comentários aqui, como a Silvia colocou, que essa articulação realmente tem que ser intersecretarial, né? E eu acho que é uma ferramenta que, nessa transversalidade dos temas, né, pode ajudar nessa questão. Eu acho que a gente não tem nem mais nenhuma pergunta específica. Se algum dos participantes gostaria de fazer mais algum comentário. Adorei a fala de todo mundo. Não teria que ser muito. Eu posso falar um pouquinho? Claro, Silvia. Primeiro, eu queria agradecer muito, gente. Dá muito mais trabalho a gente construir as coisas coletivamente. E, assim, espero que... E pelo resultado, eu acho que dá para ver, né, a carinha de todo mundo envolvido nas melhorias, né? Essa questão, por exemplo, que Ribeirão traz, que Rio de Janeiro, aí tem a carinha da Maria Lima, colocando essa questão de pessoa idosa, a própria equipe do Colab. Então, assim, dá muito mais trabalho construir as coisas coletivamente, mas eu acho que o resultado, ele também fica muito melhor, né? E todo mundo se sente parte do processo. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito a todos os articuladores, articuladoras. O Arthur, onipresente, né? Todo mundo vê o Arthur em tudo quanto é canto. Aí, em especial, eu queria agradecer muito a Grazi e a Ângela e o Márcio, sabe? Pela condução, assim, exemplar, de forma tão transparente, e o carinho, sabe? E o envolvimento de vocês em tudo que vocês realizam. E dizer que eu fico muito feliz de estar perto de pessoas como vocês. É claro que eu não estou aqui fazendo uma fala poliana, então tá tudo ótimo, né? A campanha Calçada Cilada foi feita, agora temos... Tá lindo o cenário para mobilidade ativa. Não é isso, mas eu acho que isso dá esperança, né, para a gente seguir em frente. E agora bora fazer barulho, pessoal. Enviar o release localmente, colocar as aspas de vocês ali, para a gente pressionar e demandar realmente por essas melhorias. E pensar nessas próximas campanhas, né? A Tati já colocou um pouco a travessia Cilada. A gente está planejando como que isso poderia ser realizado, né, em tempos de pandemia. Então, se vocês tiverem sugestões, a gente segue ali no grupo. E agora tem toda essa fase, né, do pós-campanha, elaboração de relatório, que a Ângela também já preparou um baita dossiê. Se preparem, que vocês vão receber também para comentar. E já está assim, super completinho, mas falta a cara de vocês ali. E bora em frente. É isso, gente. Silvia, obrigado por ter falado. Eu caí aqui, hoje não é dia tudo está acontecendo errado aqui com as tecnologias. Meu computador travou, eu consegui entrar pelo celular, voltar. Mas valeu, Silvia. Não sei se alguém tiver mais algum comentário.
Acho que é isso. Bom, gente, então acho que a gente vai encerrando. Eu agradeço muito a participação de vocês, Paola, Luciana, Tatiana, Grazi, Ângela, por a gente ter conversado e terem feito excelentes apresentações. Acho que aprendi muito. Acho que para mim, particularmente, foi a primeira vez tendo contato próximo assim com a campanha e adorei. E com certeza esse trabalho que, como a Silvia falou, assim, é mais complicado, tá fazendo colaborativo, mas fica muito melhor e muito mais gostoso de fazer também. Então eu agradeço muito a participação de vocês e aí, vamos junto para as próximas e agora estarem conversando sobre os encaminhamentos da campanha. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Continua acompanhando a Semana do Caminhar aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal, pela participação e colaboração em toda a campanha.